Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecendo assim como o próprio Deus. Muito bem. A palavra Senhor, ela é muito importante. Vocês sabem que os judeus, eles evitam a todo custo pronunciar o nome Yahvé, não é? Que é o tetragrama sagrado que foi revelado por Deus a Moisés no deserto. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote pronunciava esse nome, não é? Quando ele, então no dia da purificação, no Yom Kippur, ele aspergia o sangue do sacrifício no propiciatório e pronunciava o nome sagrado, aquelas 4 letras, não é? O tetragrama sagrado, 4, tetragrama sagrado. Então, todas as vezes que um judeu pega as Sagradas Escrituras, ele não pronuncia aquele nome, mas ele, no lugar, coloca Adonai, meu Senhor. Adonai, Adonai, não é? E Adonai, portanto, é o título mais usado pelos judeus para se referir a Deus. Também, quando eles encontram na leitura, em outras ocasiões, eles leem, ao invés de ler Adonai, leem Hashem, o nome, né? O nome, bendito seja Ele. Então, mas são formas de contornar o nome. Então, quando vocês, se vocês estudassem hebraico, vocês veriam o seguinte. Eu vou explicar uma coisa assim que é meio difícil de explicar, mas para explicar por que é que esse pessoal diz que o nome de Deus é Jeová, né? Jeová. A pronúncia correta é Yahvé. Por que é que as testemunhas de Jeová falam de Jeová? Pelo seguinte, o hebraico é uma língua semítica. E as línguas semíticas, elas são bem diferentes das nossas línguas indo-europeias, porque elas toda hora mudam as vogais. Então, a todo momento, você conserva as consoantes e muda as vogais, né? Então, por exemplo, casa, bayit. Casa de bet. Veja, ficou B e ficou T, né? Mas as vogais mudaram. Bayit e bet é a mesma palavra. É típico dessa língua, dessas línguas semíticas. O árabe também é assim e companhia limitada. As vogais mudam, ficam as consoantes. É por isso que quando eles escrevem, o alfabeto que eles inventaram é um alfabeto que é composto só de consoantes, não é? Então, por exemplo, se nós fôssemos escrever catecismo em hebraico, seria C, T, C, S, M. Pronto. C, T, C, S, M. Só as consoantes. E você preenche as vogais com a sua imaginação. É bem difícil de aprender hebraico por isso, porque eles só escrevem consoantes. Aconteceu que durante muito tempo, isso daqui era tranquilo, mas durante a Idade Média, de repente, você começou a diminuir o número de pessoas que falavam hebraico, porque os judeus estavam todos na diáspora, né? Os judeus que moravam em Roma falavam latim, os judeus que moravam na Grécia falavam grego, os judeus que começaram a morar na Alemanha começaram a falar alemão e companhia limitada, e assim foi. Então, cada judeu falava a língua do povo local. E o pessoal sabia hebraico, mas como é que você vai
ficar com um alfabeto que só tem consoante, né? Para quem está falando hebraico todo dia, tudo bem, mas para o pessoal que já não era mais a língua deles, como é que a gente vai garantir que as pessoas vão colocar ali as vogais corretas? Então, durante a Idade Média, houve uns senhores chamados massoretas, né? Judeus, que a escola massorética foi colocando as consoantes na palavra. E essas consoantes eram simbolizadas por pontinhos, né? Pequenos sinaizinhos ao redor. Então conservava lá a letra, só a consoante, e pequenos pontinhos para lembrar qual era a vogal que era para ser pronunciada ali. Foi então que os massoretas, durante a Idade Média, para lembrar a pessoa que não era para pronunciar Yahvé, mas era para pronunciar Adonai, colocaram os sinais vocálicos de Adonai na palavra Yahvé. Então a mistura entre as consoantes do nome de Deus, Yahvé, e as vogais de Adonai deu a palavra Jeová. Está entendendo? Então a palavra Jeová, ela não existe, tá? A palavra Jeová é fruto da ignorância das pessoas que não sabiam que tinham que ler aquela palavra. Quando chegava no tetragrama sagrado, chegava lá na palavra que designava o nome de Deus, tinha que pronunciar o quê? Adonai. Embora as consoantes que estivessem lá era de Yahvé. Então é por isso que surgiu essa coisa. Então a palavra Adonai era a forma normal como os judeus falavam a respeito de Deus. Adonai é Deus, né? Eu me recordo, uma vez, eu vi, acho que no YouTube, uma entrevista de uma judia que relatava, o brasileiro lá, um brasileiro que morava em Israel, que esteve presente num ato de terrorismo, uma bomba que explodiu, sei lá, não me lembro mais exatamente o que foi, isso é um tiroteio, e esse judeu brasileiro, né, no meio da rua, morrendo lá ensanguentado, começou a aclamar a Deus e dizer Adonai, Adonai, Adonai. E a mulher relatando isso comovida, né? Esse clamor na hora da morte. Adonai, Senhor, 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 meu Senhor. Então é muito bonito essa exclamação dos judeus, né? Então todas as horas, todos os momentos, várias vezes por dia, eles abençoam a Deus, louvam a Deus, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, né? Isso é uma coisa que volta na oração judaica, toda hora, toda hora. Assim como nós cristãos chamamos Deus de Pai, né? O normal do judeu é chamar Deus de Senhor, né? Bendito seja o Senhor. Então, muito bem. E todas as vezes que fala de Senhor, está falando do nome de Deus. Ora, quando os cristãos começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a chamar Jesus também de Senhor, Adonai, o mesmo nome que era dado para Deus Pai. E quando eles pregavam o Evangelho, é claro que o Evangelho inicialmente foi pregado em aramaico, ali na região onde Jesus morava, mas logo depois teve que se expandir as fronteiras e começar a pregar o Evangelho em grego. Quando começaram a pregar o Evangelho em grego, o que é que os cristãos começaram a usar? Começaram a usar a tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, né? Uma tradução que foi feita em Alexandria, no Egito, né? E quando essa tradução encontrava a palavra Adonai, o que é que eles escreviam então em grego? Kyrios. Kyrios. Então,
Vejam que eu estou aqui gastando um tempo para você para explicar como, de lá, do tetragrama sagrado, do nome que Deus revelou para Moisés no Sinai, saiu a palavra Senhor, que nós usamos hoje, não é? Então, do tetragrama sagrado ninguém pronunciava, colocava as vogais de Adonai, ou seja, de meu Senhor, em hebraico. Esse Adonai foi traduzido para o grego com a palavra Kyrios, não é? Em latim foi traduzido pela palavra Dominus e em português pela palavra Senhor. Só para dizer, é tudo a mesma palavra. Adonai, Kyrios, Dominus, Senhor. Ok? Então vai fazendo aí o seu vocabulário das várias línguas. Mas tudo quer dizer Senhor. E tudo está lá referido ao nome sagrado de Deus que Deus revelou. Por isso, Jesus agora é o nome sagrado de Deus revelado. Aliás, diga-se de passagem que nós já estudamos isso, que Yeshua, o nome de Jesus, Ye, é a primeira sílaba de Yahvé. Ye, Yah. Ye, Yahvé. Yeshua, Yahvé. Mas é Ye ou é Yah? Eu falei para você, é uma língua que muda as vogais facilmente. Tá? Então você já aprenda que tanto faz Ye ou Yah, porque dentro das regras linguísticas, né, vai mudando as vogais. Tudo bem. Uma outra curiosidade, a palavra Senhor em português parece que não tem nada a ver com Dominus em latim, né? De onde vem a palavra Senhor em português? Bom, Senhor vem de senior, ou seja, uma pessoa mais velha. Você respeita uma pessoa, esse é um senhor, sênior, ele é mais velho. Então, é evidente que a palavra portuguesa ela é mais fraca etimologicamente, né? Quer dizer somente isso, o respeito que eu devo a uma pessoa mais velha. Enquanto o original, Adonai, Kyrios, Dominus, é uma coisa mais forte, de domínio, né? Domínio. Muito bem. O nosso catecismo, então, coloca que Jesus é chamado de Senhor. 447. Jesus mesmo atribui-se de maneira velada esse título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110. Mas também, de modo explícito, dirigindo-se aos apóstolos. Não é? Vamos ver o que é que Jesus está ali em conflito, usando o Salmo 110. A citação, vocês estão vendo ali na nota de rodapé, não é? É de Mateus, capítulo 22. Então diz o seguinte: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi? Responderam. E ele respondeu: como então, movido pelo Espírito Santo, Davi o chama de Senhor quando diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi chamava Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém conseguia responder-lhe nada. Então, Davi está chamando o Messias de Senhor, né? Muito bem. Depois Jesus diz isso mais explicitamente aos apóstolos naquela cena do lava-pés. Vós me chamais de mestre e senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Né? Então essa é a cena. Ao longo de toda a sua vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam a sua soberania divina. Muito frequentemente nos evangelhos, determinadas pessoas se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor. Esse título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura.
sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No entanto, no encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus, diz São Tomé, e assume então a conotação de amor e afeição e tornar-se-á peculiar à tradição cristã. É o Senhor. Vejam só, essa coisa de Senhor é interessante que nos evangelhos os demônios, não é, chamam Jesus de o Santo de Deus, o Filho de Deus, não é, de Messias, mas jamais os demônios chamam Jesus de Senhor. É interessante isso. Não é? Os demônios, quando saem dos endemoniados, eles estão lá, eles querem colocar as coisas diante das pessoas, demonstrar quem é Jesus e desmascarar Jesus, mas os demônios não são capazes de chamar Jesus de Senhor, porque chamar Jesus de Senhor é uma profissão de fé que demonstra e mostra o domínio de Jesus sobre o demônio. E é isso exatamente que o demônio está recusando, né? Não quer dar o braço a torcer desse domínio. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus. Por ser ele de condição divina e ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando-o em sua glória. Muito bem. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. Vejam, essa realidade do senhorio de Cristo sobre o mundo e que ninguém é Senhor como Ele é Senhor.